Bom, pessoal, vamos falar de Grêmio, tá? E seguinte, vamos falar de Grêmio e Santos, que ocorreu pelo Campeonato Brasileiro na Arena, placar de 1-0 pro Grêmio, tá? E assim, pessoal, foi um jogo bem ruim de assistir, bem ruim. E a gente já esperava que fosse um jogo feio, tendo em vista tudo que as duas equipes apresentaram até agora na temporada, né? Mas o que importa no final são os 3 pontos. O Grêmio precisava da vitória para trazer um pouco mais de alívio para a torcida, trazer um pouco mais de confiança para o elenco e tirar aquela pressão do vestiário, né? Eu havia dito no jogo passado que esse jogo de Grêmio e Santos era jogo para 1-0, 1-1, 2-1, né? E de fato foi 1-0 para o Grêmio. Mas como eu disse, o que importa no final são os 3 pontos. E na minha opinião, poderia ter sido um jogo mais tranquilo se a arbitragem não tivesse prejudicado o Grêmio. Porque sim, novamente o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, tá? Com 4 minutos do primeiro tempo, houve aquele lance do Luan Pérez no Dodge, que na minha opinião é para vermelho direto. Na minha opinião é indiscutível, tá? Porque, cara, o Luan Pérez ele vai com as travas da chuteira no tornozelo do Dodge. E teve uma foto que o fotógrafo Duker tirou, que mostra o exato momento em que o Luan Pérez acerta o Dodge. E tu vê o movimento, né? Tu vê como tá o pé do Dodge naquele momento. Poderia ter gravado uma lesão séria no Dodge, porque foi um movimento não natural. Então, assim, na minha opinião, era para vermelho direto. O juiz não deu, mas eu pensei, bom, tem VAR, o VAR vai chamar. Não, o VAR não chamou. Logo depois, tem um pênalti claríssimo em cima do Cristaldo, que, na minha opinião, deveria ter sido marcado no campo, de tão claro que foi aquele pênalti. Porque, assim, pessoal, foi tão claro que quando o jogador do Grêmio cruzou a bola ela vai parar na linha de fundo. Porque ninguém encosta nela. O jogador do Santos só encosta no Cristaldo. É pênalti claro. O juiz não deu, mas eu pensei, bom, o VAR vai chamar. Não, o VAR não chamou. E assim, pessoal, eu vou ter que ler sobre o VAR, vou ter que ler para que serve o VAR. Vou ter que procurar na regra, porque, cara, na minha opinião, o VAR tá ali para auxiliar. Para caso tenha um cartão vermelho não aplicado ou um pênalti não marcado, ele chame, ó, revisa esse lance aqui. Mas em jogos do Grêmio, quando é a favor do Grêmio, o VAR não chama. É inacreditável isso, cara. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Olha, se o Grêmio não é o time mais prejudicado pela arbitragem nessa temporada, com certeza é um dos que mais foi. Porque é inacreditável, cara. Inacreditável. Agora, pessoal, falando do lance do gol, tá? Do gol do Grêmio. O Grêmio, ele consegue aquele gol graças ao Alisson, né? O ponta-direita que entrou no segundo tempo. E tu vê a diferença que é quando o Grêmio joga com um ponta de origem ali na direita. Porque o Alisson, ele só conseguiu fazer aquela jogada porque ele tem drible e tem velocidade. Características de um ponta de origem. Então, mais uma vez, chega de Edenilson na ponta. Se fosse o Edenilson ali, ele não iria conseguir fazer aquela jogada. Porque ele não é um ponta de origem. Ele não é um jogador que tem como características velocidade e drible. O Alisson, por ser um ponta de origem, ele tem isso. E por isso ele conseguiu fazer aquela jogada. E jogadaça, né? Jogadaça. Ele cruzou. Depois o jogador do Santos ele conseguiu cortar o cruzamento. O Monsalve protegeu, conseguiu escorar pro Camilo. O Camilo chutou, deu aquele bate-rebate dentro da área. A bola sobrou pro Kiko Oliveira, que conseguiu guardar e fez um golaço, né? Porque não era um chute fácil de se fazer ali. Até porque o Gabriel Brazão é um bom goleiro, ele saiu fechando muito bem o gol, mas o Kiko soube tirar dele e soube fazer o gol, né? 1-0 Grêmio. Seguinte, pessoal, vocês vão sentir um leve corte aí no vídeo, tá? Porque começou a dar muito barulho aqui e eu decidi pausar e retomar agora com vocês, beleza? Enfim, voltando a falar do Alisson, pra mim hoje ele é titular nesse time do Grêmio. Até pro Grêmio jogar com um ponta de origem e não com o Edenilson ali. E também porque ele vem entrando e mudando a cara do Grêmio no jogo, né? Saiu dos pés dele a jogada que deu a vitória pro Grêmio nesse jogo contra o Santos. E assim, pessoal, eu quero falar também do Dodge e do Kiko Oliveira pra vocês. Porque são dois jogadores que vêm se destacando nesse time do Grêmio. O Dodge, ele vem sendo um motorzinho no meio campo do Grêmio, ele marca muito bem. Ele vem chegando à frente também, né? Tanto é que fez o gol contra o CSA. E o Kiko Oliveira, ele também faz uma recomposição muito boa ali na esquerda. Ele mostrou que ele consegue jogar bem na direita e também jogar bem na esquerda. Porque ele ajuda na marcação, ele chega bem à frente, ele faz gol, né? Então tem se tornado aí um jogador muito útil pro Grêmio. Então esses dois jogadores a gente não pode deixar de fora. A gente tem que falar sobre eles. Dodge e Kiko Oliveira vem jogando muito bem aí com a camisa do Grêmio. Beleza? Enfim, pessoal, acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês, né? Foi um jogo bem parado, não tem muito o que comentar.
Espero que você tenha gostado. Muito obrigado a ti que assistiu até aqui. Tamo junto e é nóis. Valeu, falou!